começando esses dias, e eu cheguei recentemente de Portugal. Domingo não deu para estar aqui, a gente chegou já em cima da hora. Foi uma viagem maravilhosa, foi uma viagem poderosa com o derramar de Deus. De fato, as nações estão clamando pelo avivamento, né? Quando nós chegamos naquele lugar, é muita fome, é muita sede. 3 dias antes, 4 eu acho, não tinha mais vaga no evento. A igreja estava super lotada, com pessoas não somente que vieram de Lisboa, mas vieram de outras cidades, da Espanha, para ouvir Deus, para receber do Senhor. E sabe, queridos, nós estamos tão abastecidos, nós estamos tão supridos, né? Deus tem nos favorecido tanto, amém? E eu creio mesmo que vai partir de nós esse levar a palavra para as nações, esse ide, esse mover de Deus que começa em nós, mas não fica em nós. Porque existem 2 maneiras de você, de repente, se eu tivesse uma taça de vidro, eu poderia talvez até dar um exemplo melhor. Se eu quero que a água passe para esse lugar, eu posso encher esse copo de tal maneira que ele vai transbordar, e eu posso quebrar a taça e ela vai derramar água do mesmo jeito. Quebrar a taça é na força do braço, mas se encher e transbordar, ela mesma vai fluir. E sabe, é esse lugar que Deus quer nos encontrar, essa convocação divina, para esse tempo onde nós seremos inspirados, direcionados, né, fortalecidos. O profético é algo inspiracional. Quando nós falamos de profeta, nós estamos falando da inspiração de Deus, não somente para pregar o evangelho, mas para a nossa vida, amém? Para as nossas decisões, para a criação dos nossos filhos, dentro da nossa casa. Não perder essas inspirações que chegam, essas notas proféticas que chegam para nós. E ela vem para trazer direção para a nossa vida, para apontar estações. E sabe, queridos, eu quero começar com vocês aqui em Atos, no capítulo 2. Vocês podem abrir lá. Cícero queria muito estar aqui hoje, mas ele teve que ir à Imperatriz. Mas foi uma viagem espetacular. Estamos de volta no próximo ano, para fazer de novo em Portugal e na Espanha. E vai ser maravilhoso, amém? Da vida Maranhão avançando as nações. E aqui no verso 42 diz assim, em cima da sua Bíblia tem mais ou menos assim: e como viviam os convertidos. Tem algum convertido aqui? Tem mesmo? Glória a Deus, amém? Somos convertidos, amém? O evangelho. E se você não for, está visitando, você pode hoje à noite nascer de novo, porque a porta está aberta para você entrar para essa vida sobrenatural. Amém? Viver em Deus não é viver em uma religião, não é viver em uma tradição, nem mesmo pertencer a uma placa de uma denominação, mas viver em Deus é viver a palavra, amém? É viver em novidade de vida, é viver inspirado, é viver guiado, é viver assistido, é viver provido pelo próprio Deus. E sabe, queridos, eu não sei você, mas para mim não existe vida melhor do que estar em Deus. Nada do que Deus possa fazer na sua vida, do que Ele possa derramar, do que Ele possa manifestar, dos lugares que Ele possa te levar, se compara inteiro dentro de você. Ter a presença na sua vida, isso basta, isso é suficiente. Amém? Isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso. E sabe, queridos, aqui a Bíblia dá uma receita. Como começou a igreja, né? Como eles viviam, como viviam os discípulos, os primeiros, né? Geralmente já havia um modelo, a gente não tem que criar, porque já havia um modelo. Quando existe um caminho que foi pavimentado, a gente só tem que andar por ele. E sabe, os discípulos, eles pavimentaram um caminho para que a gente andasse sobre ele. Amém? E aqui ele dá uma receita, ele diz assim no verso 42, diz: e como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós podemos ver aqui que eles, o modelo, né? Como eles se relacionavam, ou seja, eles eram pessoas que estavam constantemente perseverando na palavra, ficando firme na palavra, não saindo da palavra, não aumentando a palavra, não diminuindo a palavra, não mudando a palavra porque não precisa, ela é atual em qualquer tempo da nossa vida. Mas também eles tinham o hábito de partir o pão, de ir na casa de alguém, de compartilhar daquilo que eles tinham, de dividir as coisas, amém? De repente suprir alguém, de repente abençoar alguém. Mas também diz que eles tinham o hábito de estar juntos nas orações. Eles tinham isso como oração, como uma coisa, um privilégio, porque afinal de contas o véu foi rasgado, o acesso foi liberado. Hoje nós temos livre acesso, amém, ao Pai, amém? Ele mora em nós, mas nós temos livre acesso a Ele. E sabe, queridos, porque existiam princípios estabelecidos, então cada alma havia temor. E muitos prodígios eram feitos, né? E sinais eram feitos por meio
dos apóstolos. Percebe isso, queridos, que os prodígios, as maravilhas, os sinais, que é algo para hoje, não passou. Eles eram resultados de uma vida de oração, amém? De uma vida de comunhão, mas principalmente de uma vida de oração. Amém? Sabe que isso não vai ter avivamento se a gente não vem para esse lugar de oração. Porque oração é conhecer o coração de Deus, amém? Oração é muito mais do que você pedir. Oração é entender o que Deus está querendo fazer e você falar, não me deixe de fora. Oração, quer dizer, se ligar com aquele que te criou. É o seu Criador, que é o seu Pai, amém? E sabe, quando a gente avança um pouco mais aqui em Atos, no capítulo 3, no verso 1 diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, e disse, olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, se levanta e anda. Percebe, queridos, que havia uma ousadia em Pedro. Amém? Diante de uma circunstância, diante de uma enfermidade. E sabe, queridos, nós devemos conhecer a palavra. Conhecer a palavra vai se fazer muito bem. Eu quero abrir a porta para você. Se você não fez o Rema, você precisa passar por essa escola. Ela é a melhor escola que existe para te treinar, para te ensinar, para colocar você no lugar certo, para transformar a sua vida. Quem aqui já fez o Rema? Quem está fazendo o Rema? Queridos, olha, se fosse pelo que o Rema oferece, a mensalidade não deveria ser menos que R$1.500. Porque eu vejo cursos aí, imersão, que as pessoas pagam 10, 20 mil. Nem desata a sandália. E sabe, o Rema tem essa proposta de te conectar com Deus. De te aproximar do Senhor. De tornar você, sabe, mais profundo na palavra. Conhecedor das verdades de Deus. Mas não somente isso. Sabe, porque o conhecimento sem oração, sem intimidade, vai gerar soberba. Eu já sei fazer, talvez mais até uma independência, né? Uma autossuficiência, mas a oração vai te tornar dependente de Deus. E Deus está nos convocando para esse lugar. A palavra diz que haviam sinais, haviam maravilhas, e isso era tão natural. E a gente pode ver aqui Pedro e João entrando no templo, né? E liberando, indo para orar. Eles não iam para uma conferência de cura. Eles estavam indo para orar. Então a prática da oração não se diz respeito apenas para as mulheres ou para as irmãs que não têm o que fazer. A prática de oração é para os convertidos, os que nasceram de novo, os que tiveram a inimizade com Deus destruída e a amizade ligada, os que eram criatura mas agora são filhos. Amém? Essa porta para o sobrenatural foi aberta, o acesso está liberado. Qualquer um pode entrar aqui e desfrutar hoje à noite. Aleluia! Você pode, queridos, ir para esse lugar. E sabe de uma coisa, meu amado? Se recuse a ser frio. Se recuse a ser morno. Se recuse a ser religioso. Se recuse a esse lugar. Deseje ardentemente. E peça o Espírito Santo para ser um crente fervoroso. Porque ao final de contas a palavra diz: servir ao Senhor com fervor no Espírito. Deus nos chama para servir, sim. Mas tem que haver fervor. Tem que haver fervor, porque se não houver fervor, é apenas um serviço, é apenas algo natural. Mas servir a Deus é algo sobrenatural. Deus nos chama para esse lugar, onde o sobrenatural será uma realidade constante, não só na nossa vida, mas todo caminho cruzar conosco. Se alguém passar por você, vai experimentar daquilo que você está liberando nesses últimos dias. Mas sabe, queridos, a falta de ousadia muitas vezes para ver alguém em dificuldade, liberar uma palavra, liberar de repente algo profético, liberar de repente uma imposição de mãos e declarar a cura, é a falta de oração. Porque a ousadia, ela é levantada em uma vida de oração. A gente percebe aqui que Pedro estava indo para o templo assim com João, não estava indo para uma conferência de cura, mas era um hábito de Pedro orar. E porque era um hábito de Pedro orar, no seu caminho algo apareceu. E rapidamente ele liberou uma palavra. Sabe, esse lugar. É possível você viver essa vida não somente no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado, todos os dias da sua vida. Por quê? Porque você é a casa de Deus. Porque você é a casa de oração. Porque agora não somente aqui, mas Ele habita em você. É possível sim você orar em todo tempo, amém? É possível você se conectar em todo tempo com o trono da graça. E a gente percebe aqui o coração de Pedro liberando. E sabe, queridos, aqui no capítulo 4, a gente vai ver, não vai dar tempo ler tudo por causa do tempo. Mas eu vou parafrasear algumas coisas e vou ler outras do versículo. Você pode perceber que por causa disso, Pedro e João foram presos. E não somente presos, mas depois de haverem sido soltos, foram proibidos de falarem no nome de Jesus. Eles não podiam mais nem mesmo ensinar e nem mesmo pregar, porque segundo as autoridades, eles estavam causando tumulto. Há tanto cristão que não causa mais tumulto. Você precisa acordar e o inferno saber que naquele dia você vai causar um tumulto. E isso vai vir quando você se conectar em oração. Quando você entender que Deus está te chamando, sabe, que para fazer algo e você faz parte disso. Sabe, eu gosto de um texto que está lá em 1 Samuel, quando Deus vai remover ali, né, do seu sacerdócio, Deus chama Samuel à noite. E se você for ler todo o texto, você vai ver exatamente isso, que Deus está querendo fazer algo, mas Ele está procurando alguém para contar. Ele está dizendo, olha, eu estou prestes a fazer algo grande. E quem Ele encontrou? Um menino naquele tempo. Será que Deus tem que encontrar um menino? Porque os mais maduros não se dão? Será que Deus tem que encontrar as meninas? Porque as mulheres não se dão a esse lugar de oração mais? Todo mundo está quieto, né? Oh, aleluia. Não tem problema. Nesse lugar você vai ouvir o que precisa. Nesse lugar você vai ouvir o que vai fazer a sua vida funcionar. Aleluia, eu te amo e porque eu te amo eu vou dizer a verdade que te liberta. E está com você se posicionar a partir de agora. Aleluia, e sabe que quando você descobrir o prazer, sabe tudo que o diabo quer que você não conheça, esse lugar chamado sobrenatural, onde as coisas vão fluir, onde os sinais vão acontecer, onde os prodígios serão uma realidade. Quando você acordar, o diabo vai ficar atormentado, aquele que me perturba já se levantou para orar. Aleluia! Precisamos ser esses crentes que vão simplesmente perturbar o inimigo quando acordar. Que vamos causar tumulto mesmo no meio do inferno. Vamos promover o reino de Deus. Aonde nós chegarmos, que houver doença, vai haver cura. Que houver miséria, vai haver prosperidade. Que houver destruição, vai haver construção. Se houver desordem, vai haver ordem. Porque é um cristão cheio do Espírito, que anda em intimidade com o Senhor, chegou naquele lugar. E cenários vão ter que mudar, queridos. Coisas vão ter que acontecer. Sabe, amados, eu tomei uma decisão esse ano. E eu disse em uma reunião com minha família. Você precisa fazer reunião com sua família mesmo. Quem aqui faz reunião com a família? E na nossa reunião, tomamos uma decisão. Não vamos ser esse ano como o ano passado. Não vamos ser. Não vamos ser. Nada vai nos parar. Vamos operar em outra plataforma. Vamos mergulhar mais profundo. Vamos buscar mais do Senhor. Vamos buscar mais da sua palavra. Vamos mergulhar em oração. E sabe, queridos, não é falta de atividade, não. Se tem uma coisa que eu tenho, é muita atividade. É muita atividade. Mas eu decidi parar todas as coisas e dar prioridade àquele que é. Aquele que faz. Aquele que tem a primazia na minha vida. Meu irmão, não tem escolha. Ou você dá a primazia a Ele, ou você vai colocar outras coisas na frente dEle, e a sua vida vai atrasar, sei lá quanto tempo, 40, 50 anos, e você vai ficar muitas vezes triste achando que a palavra não funciona. Mas a questão não é que a palavra não deixa de funcionar, é que você não está priorizando o que deveria ser priorizado na sua vida. Ele deve ser a sua prioridade. Se você ler os salmos, você vai ver muitas vezes o salmista se referindo ao levantar pela manhã. Pode ler que você vai ver o salmista falando sobre amanhã. Por que amanhã? Deus tem algum problema com o horário? Não. É porque é quando você levanta. É a sua prioridade.
Aquilo define a sua jornada. Aquilo define o seu dia. Aquilo define os seus resultados. E sabe, quando eu falo de oração, eu não estou falando de petição. Eu estou falando de devoção. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de adoração. Eu estou falando de louvor. E muitas vezes, nem necessário pedir alguma coisa vai ter necessidade. Porque é nesse mover de adorar e de louvar e de render graças, coisas sobrenaturais vão acontecer. Experimenta, assim como os seus líderes, operar em uma nova plataforma. Experimenta, tenha essa experiência que você não vai mais assistir o mover de Deus na vida dos outros. Você vai experimentar do mover de Deus na sua vida. Diga para você mesmo que você não está nesse lugar apenas para ouvir pessoas contando testemunho do que Deus faz na vida dela. Você verá a boa mão do Senhor. Você verá o agir de Deus. Você provará de intervenção divina. Você verá os frutos da sua comunhão e da sua intimidade com Deus. Aleluia. Amém. Frieza nunca mais. E a gente percebe aqui, queridos, olha a forma como esses discípulos viviam e o nível de comunhão. Quando eles foram perseguidos aqui no capítulo 4. Aleluia. Deus é bom. Quando foram perseguidos, aqui no verso 7 diz assim: e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou nome de que vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Ele começa a dizer sobre o propósito, né? Sobre Jesus, aquilo que foi feito, quem ele foi crucificado. Eu quero avançar um pouco mais, por causa do tempo que a gente tem em outros versículos. Mas no verso 13, na parte A, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram o quê? Admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles estavam dizendo assim: não tem como. Eles estiveram com Jesus. Não é possível, eles são iletrados ter tanta ousadia. Diz que eles ficaram impactados. Uma versão diz que eles ficaram impactados com a ousadia e intrepidez de Pedro e João. E disseram: não, vocês não são normais. Vocês estiveram com Jesus. Sabe, esse é o tempo que quando você se levantar e sabe, ir para esse lugar de oração, sabe, que eles no lugar secreto, muita coisa acontece. Sabe, queridos, quando você se levantar, o inferno vai reconhecer: esse aí anda com Jesus, esse aí conhece Jesus, esse aí pertence a Jesus, esse é diferente. A ele eu tenho que me dobrar, a ele eu tenho que me quebrar. Esse é o tempo, queridos, onde as coisas vão começar a mudar. Isso não vai trazer orgulho, mas vai trazer convicção para você que o reino de Deus é real e que o reino do Espírito é mais real do que esse copo que você pode pegar hoje à noite. Aleluia! Diz que eles ficaram admirados e pensando: bem, eu conheço. Em outras palavras, eles não são eloquentes, eles não são estudados, mas eles têm uma ousadia sobrenatural. Onde será que nasceu essa ousadia? Será que eles fizeram uma imersão de 1 mês? Com o líder mais famoso da nação? Será que foi? Nada contra Pablo Marçal, Paulo Vieira, são homens de Deus, amém? Mas será que nasceria essa ousadia com eles? Será que eles teriam poder para te dar essa ousadia? Essa ousadia aqui, para um iletrado, um tímido, um gago. Sabe onde é que nasce? No lugar secreto. No lugar de intimidade. Você é forjado, você é projetado, você é curado, você é favorecido. Você entra em um lugar de rompimento, onde muitas vezes a sua mentalidade está lá limitada, mas Deus vem e abre a sua visão. Porque afinal de contas, visão é para quem ora. Há muita gente dizendo: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Mas se você não está no lugar de oração, como é que você vai receber visão? Quantos lembram que há em Atos? No capítulo 10, havia um homem chamado Cornélio. E ele orava e dava esmola ao Senhor. Ele era um gentio. E Pedro também estava indo para um lugar de oração. E enquanto Pedro orava, sabe o que Pedro pensava? Eu não nasci para o gentio. Eu não vou pregar ao gentio.
Eu não tenho esse chamado. Eu não tenho isso. Tem muita gente assim, o pastor Cis quer me dar um chamado, mas eu não tenho esse chamado. Pedro estava dizendo assim, eu não tenho chamado para o gentio. Eu não vou pregar o gentio. É imundo. Mas enquanto ele orava, Deus desconstruiu algo no coração dele, que o diabo mesmo construiu. Quando você orar, muitos pensamentos de engano que o diabo colocou na sua vida vão cair por terra e os de Deus vão prevalecer. Porque Deus ficou ministrando a Pedro. Deus teve que trazer uma imagem de uma ave, mostrar para ele. Para dizer para ele, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Em outras palavras, se Pedro não orasse, se ele não tivesse em oração, ele não teria recebido aquela visão. E Cornélio poderia até ser alcançado, mas não por ele. Mas está escrito que Cornélio e a sua casa foi alcançado por um homem que foi chamado, mas não foi só o chamado. Ele estava em um lugar onde o chamado de Deus pode fluir da vida dele. Eu não entendo pessoas que são chamadas, mas não têm vida de oração. Eu não entendo pessoas que dizem que foram chamadas para as nações, mas não têm vida de oração. Eu não entendo alguém que foi chamado para ministrar a palavra, ministrar os enfermos, tem chamado, mas não desenvolve vida de oração. Como é que funciona? É automático? Uma hora, o botão vai ficar no vermelho. Você pode ter o melhor carro. Se tiver sem combustível, meu querido, uma hora vai parar. E antes que a bola vá para o amarelo, quando ela der o sinalzinho, não somente, mantém a sua vida de oração. Desenvolve a sua vida de oração. E sabe, queridos, nem sempre nós vamos estar tão encorajados para orar. Tem dias que nós acordamos mais cansados. É verdade ou não? Tem dias que nós acordamos e não queremos nem mesmo levantar da cama, coisas, cansaço, de repente a noite anterior. Mas sabe, queridos, graças a Deus, diga graças a Deus, pelo Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ele não é aquele que te condena. Ele não é aquele que pega a cana que já está quebrada e amassa, mas ainda destrói. Nem o pavio que fumegue só para pagar. Ele é aquele que vem para te ajudar. Ele é aquele que vem para estender a mão e dizer assim, eu estou com você. Eu vou te ajudar. Eu sei que você não está bem hoje, você não está com coragem hoje. Mas só o fato de você querer e desejar, eu vou pegar junto com você. Eu vou te ajudar. Começa que eu vou te ajudar. Começa que eu vou te ajudar. Começa que eu vou te ajudar. E daqui a pouco você começa, só levanta as mãos e diz, bendiz o minha alma, Senhor. E tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. E não esqueça eu de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoou todas as minhas iniquidades. Ele sarou todas as minhas enfermidades. E daqui a pouco o fluir de Deus começa. Você percebe isso? Como você pode ter seu ambiente afetado pelo sobrenatural? Sabe que eles não é esse orar e, sabe, tem pessoas que oram e pegam o negócio, elas não conseguem se desligar e vem, e olha o Zap, e olha o Instagram, e não, amados, é um lugar onde a sua alma é aquietada, é um lugar onde o natural não pode entrar, é você e Deus e ninguém mais. Esse lugar chama-se secreto, e nós precisamos esse ano como nunca. Porque dias difíceis podem chegar. Mas o que são dias difíceis para quem está forjado em Deus? Para quem está preparado no Senhor. Aleluia! Sabe, eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor conhecido e renomado. E ele disse, sabe uma coisa que eu perguntei a Deus? Que muitos crentes não conseguiram ouvir de Deus que estava vindo a pandemia. Nem tiveram visão. Poucos foram aqueles que anunciaram, que tiveram visão clara sobre isso. Não é verdade? Será que Deus não queria avisar o seu povo? Não somente para passar por ela, mas para destruir ela antes que chegasse. Porque quando você ora, a sua sensibilidade ela é aumentada. O que o diabo preparou para chegar amanhã, antes que chegue, no reino do Espírito, você desliga. Porque a palavra diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar aqui também será desligado no céu. Quantas coisas que o inferno já preparou para chegar na terra. Mas antes que chegue, porque você está em oração, você vai desligar. E talvez só quando chegar no céu você saiba e seja recompensado por isso. E se o diabo preparou uma outra pandemia, mas você está em oração dizendo, não vai chegar. Porque eu estou aqui na brecha desligando. Salvando uma nação, salvando uma cidade, salvando uma família. Você acha isso pouco? Não, isso não tem curtidas, isso não tem seguidores, mas isso tem a celebração de Deus no céu. Estamos num tempo onde pessoas estão procurando curtidas, seguidores. Tem pessoas que até compram seguidores. A irmã é você e Deus. Eu não quero comprar, nada comprado. Só o que Jesus me der.
pessoas compram coisas e querem aparecer, têm necessidade de ser notadas, visualizadas, celebradas. Mas sabe, quando a gente olha para os discípulos, a gente não vê eles orando para serem vistos. A gente não ora eles orando para que alguém olhe para eles. Na realidade, quando eles são perseguidos aqui e proibidos de falar no nome de Jesus, a gente vai ver o nível que eles operavam. E aqui no verso 23 diz assim, olha só, verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos tinham lhe falado. Sabe, queridos, aqui você percebe o coração deles, como eles estavam conectados com o propósito. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste céu, terra e mar, e tudo que neles há. Preste bem atenção sobre isso. Eles estão tão conectados com Deus, que o diabo está lá perseguindo, tentando pará-los, tentando intimidá-los. Há uma ordem de proibição mesmo. E sabe, queridos, às vezes a igreja, por tão pouco, se eu chegar na igreja aqui correndo, porque muitas vezes você vai me ver aqui entrando, porque tem alguém para atender, porque eu marquei uma reunião antes do culto, porque eu tenho que fazer algo, e eu passar e não lhe ver, a irmã no próximo domingo está chateada porque eu não falei. Já quer sair da igreja porque eu não falei, vê? Como diz o pernambucano, ó para aí. Tem algum pernambucano aqui? Tem algum pernambucano? Ó para aí. E então? Vê o nível. Falta de oração, queridos. Aqui eles não estão preocupados com as perseguições. Sabe o que eles oram? De fato, eles oram para Deus dar mais ousadia e intrepidez para que eles continuem operando ainda mais. Sabe, queridos, ele diz assim, ó, aqui eles começam exaltando o Senhor. E aqui no verso 28 ele diz assim, verso 27, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu próprio poder predeterminar. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos livramento, é isso? Concede aos teus servos livramento? Não, concede aos teus servos que anunciam a palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais, prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Eles não estão preocupados com eles mesmos. Eles estão preocupados com a rejeição, com a reputação, com a perseguição. Eles estão olhando para Jesus. Eles querem obedecer a Deus. Eles querem operar, queridos. Oh, meus amados, eu não sou nada contra você levantar a sua autoestima. Eu prego para mulheres para se levantar em Deus. Mas você percebe que muitas vezes a maioria da pregação que nós gostamos é aquela que levanta a nossa autoestima, que faz a gente se colocar no centro das coisas, quando o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, aqui eles são aqui perseguidos, intimidados, e eles não estão pedindo, Senhor, livra a gente, livra a nossa vida, não. Senhor, aumenta a ousadia na nossa vida, porque a gente quer pregar o evangelho, a gente tem urgência, a gente quer o sobrenatural, nós somos chamados para isso. E sabe que quando você se desliga de você mesmo e começa a buscar a Deus, aquilo que tem para ser organizado na sua vida é organizado. Porque o próprio Deus te leva a liberar palavras inspiradas. Quantas coisas, queridos, muitas vezes eu estava lá em casa e de repente eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou me preocupar com isso, eu tenho que resolver isso, mas eu não tenho como fazer. Eu vou orar por causas que não tem a ver com minha vida. Eu vou orar por causas que não tem a ver com minha necessidade. Eu me coloquei nesse lugar de oração e de repente, queridos, daqui a pouco o céu começa a se mover a meu favor. Aleluia. As coisas começam a chegar para mim, as respostas começam a vir. Por quê? Porque tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos o olho no autor e consumador da nossa fé. Chegou o tempo, queridos, de você olhar para Jesus. Chegou o tempo de você buscar a face do Senhor e ser um cristão fervoroso de espírito. Quando você acordar, o diabo diz, já acordou aquele que vem me perturbar. Aleluia. Aquele que vai se levantar em ousadia, aquele que vai se levantar em intrepidez. E eles estão dizendo assim, Senhor, olha para as suas ameaças. Ou seja, a ameaça é com o Senhor. Eu não estou nem preocupado com isso, porque Deus sabe lidar com ameaças. Mas sabe de uma coisa? Para estender sua mão, derrama mais poder,
derrama mais sinais, faz maior e faz melhor. E diz que o lugar tremeu. Aquele lugar tremeu. Queridos, imagine se o lugar tremeu. Imagina o inferno como ficou naquela situação. Chegou o tempo de você entender, queridos, que quando você se levanta para orar, para adorar, o inferno tem que recuar. Coisas começam a acontecer. Coisas começam a se estabelecer. Oh, queridos, coisas começam a acontecer. E sabe de uma coisa? Não é na força do braço. Desiste de fazer as coisas na força do braço. Mas entenda que é em Deus que você é vitorioso. É por meio de Cristo que você é mais que vencedor. É nele, por ele, para ele. E para ele são todas as coisas. Nele existimos, nele nos movemos também, queridos. Ou a gente vai para essa nova plataforma que Deus está nos chamando. Ou nós vamos terminar 2025 aquém daquilo que Deus quer que vivamos. Eu quero perguntar para você. Como é que você quer terminar o seu 2025? Está me olhando? Está tudo bem? Está tudo certo? Amém? Você quer mais ousadia na sua vida? Só tem um lugar. Oração. Vai te deixar mais ousado, vai te deixar mais intrépido e vai te deixar até insano para lidar com situações. Porque muitas vezes você vai entrar diante, você vai estar diante de diagnóstico. Mas porque há tanta ousadia na sua vida, você nem vai ligar para o seu pastor, porque você entender que Deus te ungiu. A unção de Deus está sobre a sua vida. E naquele lugar do sobrenatural de Deus vai acontecer. Eu declaro essa cidade avivada, molhada pelo poder de Deus que está sobre a sua vida. Eu declaro que você vai sair desse culto hoje, decidido a viver algo maior e melhor em Deus. Você vai estar grato, mas não conformado. Você vai buscar mais de Deus. Amém, queridos? E sabe, por causa da nossa jornada, eu e Cícero, nós decidimos, queridos, pelo menos eu, acordar mais cedo. O que você está fazendo? Eu estou acordando mais cedo. Estou acordando mais cedo, estou tirando aquele tempo. E às vezes vem uma emergência, e eu falo para Cícero, olha, a nossa emergência agora é o Senhor. Tudo pode esperar. Mas a nossa emergência é o Senhor. E você não tem ideia como isso tem afetado a nossa vida em todas as esferas. Como isso tem afetado os cenários da nossa vida e na igreja do Senhor também. Como tem acelerado o processo na nossa vida. Você entende? O diabo teme um cristão que ora. O inferno não suporta um cristão que ora. Um cristão que ora, ele se torna um atormentador do inferno. Mas para um que é morno e frio, para ele tanto faz. Não vai causar nada. Não vai influenciar nada. Mas um cristão que ora, aonde ele chega, Deus vai comunicar algo ao coração dele. Ele vai ser um cristão profético. Ele vai ser intencional nas suas escolhas, nos seus negócios, nas suas decisões. Ele vai ser profético em tudo que ele for fazer. Por quê? Porque ele vai ser inspirado. Ser profético é ser inspirado. Quantos cristãos que não são mais inspirados? Faz uma coisa que não dá certo, faz outra para outra não dá certo, terceira não dá certo, quarta não dá certo. Perdeu a inspiração. Quando a inspiração é tudo. E ela está disponível para você viver em Deus. O que é inspiração? Aquela ideia que Deus traz para você. É aquilo que Deus trouxe para Noé. Constrói a arca. Ah, não tenho nada para me inspirar. Não tenho uma arca, não tenho um modelo. Não tenho um YouTube ensinando. Não tenho um Google para pesquisar. Mas tenho o dono da ideia. Aquele que deu a ideia estava com ele. Faz assim, corta aqui, mede aqui, pede madeira aqui. E no final das contas, quando a chuva chegou, estava Noé e a sua casa salva e as próximas gerações. Aleluia, cadê os homens dessa igreja? Cadê os varões de oração dessa igreja? Cadê os homens de fogo do Senhor dessa casa? Dê um glória a Deus bem alto, querido. Aleluia. E nós podemos ver que a intimidação aqui vencida por causa de homens que decidiram orar. E você percebe em Atos 10. E o que dizer de Ananias? Quando Deus dá uma visão a Ananias, um discípulo. Sabe quem era Ananias? Ananias não era alguém conhecido. Só tem na Bíblia a respeito de Ananias sobre a salvação de Paulo. Ele é alguém que recebeu a visão de pregar o evangelho a Saulo. E sabe, queridos, aonde você acha que, como era a vida de Ananias para ele receber essa visão e obedecer? Tinha que ser um homem de oração. Porque imagina quem era Paulo, o maior perseguidor da igreja. Aquele que era, eu acho que era a personificação de Satanás, roubava, matava e destruía.
tudo junto. Nós podemos perceber a ira que o diabo tinha por meio da vida de Saulo. E de repente Deus levanta um discípulo. Esse é o tempo de pessoas improváveis. Um discípulo que está conectado com ele manda pregar a Saulo, que é Paulo. Aquele que alcançou a nossa vida, amém? Aquele que ficou com a demanda de pregar o evangelho aos gentios e escrever as cartas que nos abençoaram. Mas nem sempre foi assim. Foi um homem como Ananias que alcançou a vida de Paulo. Por quê? Porque recebeu uma visão. Deixa eu falar mais uma vez. Visão só vem para quem ora. E sabe que eles não é aquela oração que eu já orei, já pedi, já. Não, é intensidade. É propósito. É conhecer o coração de Deus. É orar até que você transborde. Aleluia. E o que dizer de Paulo e Silas na prisão? Você pode abrir em Atos no capítulo 16. Eu já estou encerrando. Desde que esses homens, eles trouxeram a cura de uma jovem adivinhadora, não foi isso? E esses homens, eles foram presos. Não somente presos, mas açoitados, humilhados, colocados no cárcere interior, né? Nos dias de hoje, cárcere interior é um lugar bem... É como se fosse solitária. Escuro, sem ventilação. Eles foram colocados nesse lugar. Mas veja o coração de Paulo e Silas. E outra coisa, queridos. Existem colheitas muitas vezes, coisas que acontecem na sua vida. Porque são escolhas suas. E mesmo quando você escolhe errado, mas você se conecta com Deus, Deus muda aquela situação. Deus transforma aquela maldição em bênção. Porque não é um fim, um erro seu. Não é um fim se você se arrepender e recomeçar a sua vida em Deus. Amém. Só quem pode colocar ponto final na sua história é o Senhor. Mas aqui a gente vai ver que Paulo e Silas, eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam fazendo a coisa certa, queridos. Estavam pregando o evangelho. Mas sabe o que acontece? Diz, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces de todas da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Se você ler até o final, você vai ver que além de Paulo ser solto, ele vai à casa do carcereiro. E toda a família salva vê o que Deus transforma aquele cenário de caos em algo sobrenatural. Agora eu pergunto a você, onde é que estava Paulo e Silas? Meia-noite. Sabe, tem gente, queridos, que não precisa nem ser meia-noite, nem estar nem açoitado. É só o irmão não cumprimentar. É só alguém não lembrar do aniversário. É só não gostar do louvor. É só não gostar da pregação. Já é o basta. Raso. Chegou esse tempo na sua vida. Acaba hoje. Você vai para um lugar profundo em Deus. Deus está te convidando para um lugar de profundidade. Onde você vai conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, ter prazer, cumprir o seu propósito, viver as promessas, criar os seus filhos, ser inspirado pelo Senhor, viver profeticamente e intencionalmente os seus dias. Aleluia. Diga viver intencionalmente. Diga viver profeticamente. Alcançar, queridos, o seu destino profético. Salmo 139 diz que todos os seus dias já foram escritos e determinados por Deus. Ou seja, Deus já aprontou tudo para você. E a oração vai acelerar as coisas que estão paradas. Sabe, eu imagino você debaixo de uma surra, lá humilhado, de repente, você decide levantar as suas mãos naquele lugar, sem um grupo de louvor para te ajudar. Eu já disse o pessoal do grupo de louvor, é porque eles não me obedecem. Olha, para de mandar o povo levantar as mãos, porque eles não precisam de ninguém levantando, não. Para de mandar o povo fechar os olhos, porque se eles não quiserem fechar, é problema deles. Para de mandar o povo adorar, porque se eles não quiserem adorar com som aqui, ungido, o povo ungido, imagina em casa como é a sua vida. Porque se aqui não levanta as mãos com o povo ungido cantando como hoje à noite, imagina em casa como é a vida. Ninguém está aqui para te adular. Você já sabe que Jesus te resgatou. E se você sabe o preço que foi pago. Você sabe que dinheiro nenhum podia redimir a sua alma. Você sabe que você estava preso num poço de lama. E Salmos 40 diz que Deus te tirou de um tremedal de lama. Ah, eu não era mal, mas estava no pecado. Estava na ignorância.
Era alguém sem destino. Mas Ele te libertou. Ele tornou você livre. Cabe a você reconhecê-lo, amá-lo, buscá-lo, servi-lo, adorá-lo. Levantar as mãos é muito pouco, queridos. Aleluia. Vocês me amam ainda? Vocês me amam mesmo, de verdade? Amanhã em casa vocês vão se lembrar disso. O que a mamãe falou. Aleluia. Se eles mandarem, pode mandar. Mas sabe que não somos nós que estamos dizendo. Porque eu quero que alguém que tem consciência do que foi feito é grato. Se alguém estava preso na prisão, açoitado e humilhado, consegue por volta de meia-noite, sem som, cantar tão alto que os demais companheiros das outras salas escutaram, é porque tinham consciência do que Jesus fez e nada e ninguém podia pará-los. Aleluia. E é dessa forma que nós temos que caminhar, levantar as nossas mãos e bendizer o Senhor, e sabendo que nada e ninguém vai nos parar. Aleluia, como diz pastor Humberto, se Deus é o nosso acelerador, quem será o nosso freio? Mas muitas vezes nós estamos sendo o nosso freio, por viver uma vida mediana, por não ter o compromisso, né? Oh, queridos, Deus está, a palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem, Deus está ali. Sabe o que isso diz? Quem é casado aqui? Aprenda a se reunir em casa com os seus, darem as mãos e concordarem acerca do plano de Deus. Deus está ali para cumprir o que é orado em casa da família. É tempo de ter oração nas casas, nas mesas, nas famílias se reunirem para orar, queridos. O mundo está mal, está indo de cada vez a pior. Eu não sei você, queridos, cada vez que a gente abre as notícias, é só violência, violência contra a mulher, violência com criança, o povo sem amor, o diabo piorando ainda mais. Ele não está mais se maquiando, ele está hoje escancarado. E os cristãos estão adormecidos. Desperta tu que dorme. 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 Eu sou a voz profética para você hoje à noite. Desperta tu que dorme. E Cristo trará luz no seu caminho. Aleluia, não mais os mesmos. E diz que eles estavam lá louvando a Deus. Sabe, aparentemente eles podiam, se fosse ver um cristão natural e carnal, era, cadê o Deus que a gente serve? A gente está aqui servindo, pregando o evangelho, libertando uma jovem, que Deus é esse? Ou você acha que essa sugestão não chegou para ele? Ou você acha que o diabo também não lança sugestão na minha mente, como na sua também? O diabo sempre vai ser diabo, mas Deus sempre é Deus. Você acha que naquela situação o diabo não quis colocar Deus contra eles? Trazer para eles que Deus não estava cuidando deles, porque se tivesse cuidando, eles não estariam naquele lugar. É isso que o diabo traz para você muitas vezes. Não vai para a igreja não, não vai adorar não, porque cadê? Você ainda está passando por isso, já orou, cadê? Não dê resposta ao diabo. Levanta as suas mãos e adora o seu Senhor. Aleluia. Sabe que eles fazem da sua casa um local de adoração. Faz da sua casa um lugar de louvor. Ao amanhecer, levanta a sua voz, brada naquele quarto. Louvado seja o Senhor que me fez acordar, que me deu mais um dia. Eu vou me alegrar nesse dia. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Redentor. Ele vive, Ele habita em mim. Sabe, queridos, isso é tão maravilhoso. Porque se você entender sobre isso, sua vida vai mudar. Não somente a sua vida vai mudar, mas tudo que está ao seu redor vai começar a tomar uma nova forma. Amém. Muitas vezes nós estamos esperando em Deus, mas Deus está esperando um posicionamento nosso de mudar. E foi isso que nós reunimos com a nossa família e dissemos para nós mesmos: se a gente viveu isso o ano passado e foi bom, e esse é o ano do quê? Do transbordar. Se Deus anunciou uma palavra que seria do transbordar, eu não vou esperar Deus me encher, porque Efésios diz que sou eu que me encho. Eu me encho. Eu me encho. Eu vou para aquele lugar secreto. Lugar que ninguém vê, mas Ele vê e está lá. Você sabia que muita gente não gosta do lugar secreto porque não é visto? Mas lugar secreto é um lugar que Deus não somente vê, mas recompensa. Vou dizer mais uma vez, o lugar secreto é um lugar que Deus não somente vê, mas recompensa. Você precisa amar o lugar secreto, porque é o lugar que Deus está lá com você.
E é o lugar que Deus te recompensa. E só Ele e você sabe o que Ele está te pedindo, o que você está dando a Ele. Só você sabe o que Ele está puxando de você e você está entregando a Ele. Mas sabe de uma coisa? O Deus que vê é o Deus que recompensa. E recompensa de forma sobrenatural. Deus é o Deus do sobrenatural. Eu não sei você, queridos, mas eu ainda me alegro. Quando eu acordo pela manhã, eu sei que tem uma noite de sono. E muitas coisas podem acontecer naquela noite. Mas eu acordo e digo, Pai, obrigado. Eu acordei. Pode parecer pequeno, mas é tão poderoso. Eu estou viva. Eu acordei. Eu estou aqui para ser instrumento nas suas mãos. Eu quero encerrar com isso que está aqui em Salmos. 1 Crônicas. Aleluia. Deus é bom. Nós já estamos encerrando. O louvor já pode vir. Sabe, queridos, a gente vai ver aqui 1 Crônicas no capítulo 15. Sobre a arca, né, que Davi está trazendo para o palácio. E ele estava na casa de Abinadab. Mas depois ele foi trazida e por um tempo ele ficou na casa de Obed-edom. E diz que essa arca, que era o lugar de presença de Deus, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E sabe o que aconteceu? Toda a casa de Abinadab. É isso aí. Abinadab, o outro. É tudo parecido, né? Ainda bem que ninguém coloca esses nomes hoje. E Obed-edom foi e prosperou durante 3 meses. Se a arca prosperou 3 meses na casa de Obed-edom, o que será que Obed-edom fez? Qual foi a atitude que ele teve para com a arca, que fez com que as coisas fluíssem? A gente tem que se questionar e perguntar a nós mesmos: o que é que eu estou fazendo com essa presença? A gente tem que parar e perguntar a nós mesmos: o que é que eu estou fazendo com essa presença tão poderosa que habita em mim? Que ficou numa caixa 3 meses na casa de Obed-edom. Eu imagino que Obed-edom não queria nunca mais que aquela arca saísse daquele lugar. Porque ele estava fazendo as coisas acontecerem na sua casa. Queridos, funciona. Deus é real. O poder de Deus é real. Agora, ele só se manifesta onde ele é desejado. Aonde ele é celebrado. Amém? E diz aqui, no capítulo 15, quando Davi, ele conduz essa arca, né? No verso 26 diz assim: em louvor a Deus, né? Que eu ouvi poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da arca da aliança do Senhor. Eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Davi se vestia de um manto de linho fino, e como também todos os levitas que carregavam a arca, e os músicos, né? Aí começa a falar aqui o nome dos músicos, mas eu quero avançar um pouquinho, diz assim: quando a arca da aliança do Senhor entrou na casa de Davi, Mical, a filha de Saul, contemplava toda essa movimentação, e de uma janela aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou-a de maneira extravagante. A forma como o rei comemorava a presença da arca, trazia a arca. O que aconteceu com Mical? Mical não entrou para a dança. Mical ficou da janela. Há muito crente da janela, só observando e examinando. Isso não é de Deus. Não precisa dessa extravagância. Não precisa dessa entrega toda. E sabe, queridos, são esses que ficam estéreis, porque a Bíblia diz que Mical, ela não foi frutífera. Naquele tempo, uma mulher não engravidar era algo extremamente vergonhoso e humilhante. E Mical não foi fértil. E a gente percebe que a fertilidade de Mical não diz respeito apenas com algo natural, mas tem a ver com o coração e a dureza de coração. E não reconhecer Deus. Aonde deveria estar Mical quando viu o rei entrando? Aonde você acha que ela deveria estar? Juntamente com ele, celebrando. Porque aquela presença tão desejada estava chegando naquele lugar. Ela nem percebeu o valor daquela presença. Ela nem percebeu o quão precioso era aquela presença chegar ao seu palácio. Ela nem entendeu. Ela está mais focada na dança do rei, na celebração do rei, dizendo assim: é demais, não precisa disso tudo.
pessoas que não celebram, pessoas que não adoram, são aquelas que ficam da janela observando. São exatamente elas que não produzem nada. Mas hoje à noite Deus te chama para sair desse lugar. Esse lugar de crítica. Esse lugar que você vive para ver os defeitos dos irmãos da igreja, do Brasil. Mas de repente se colocar em um lugar de oração e adoração, onde Deus, por meio da sua vida, vai mudar cenários. Vai fazer a cabeça de Golias ser destruída. Aleluia. Tirando a afronta de Israel. Quem sabe se não é você que vai tirar a afronta de São Luís do Brasil? Por meio da sua oração. Quem sabe que a sua oração pode tirar uma afronta que está há muito tempo? Quem sabe se Deus não quer usar você? Foi Davi um menino. E aqui a gente vai ver, eu estou já encerrando, a oração de Davi, como Davi era alguém fervoroso mesmo de espírito, e o louvor que ele dá ao Senhor, né? Como ele se comportava, como ele compreendia. E diz assim, aleluia, no 1 Crônicas 16, ele começa a exaltar o Senhor, e ele começa a glorificar o Senhor e o seu santo nome, que no verso 8 ele diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome, proclamai os seus feitos em todos os povos, cantai para ele, entoai hinos, considerai as suas maravilhas. Diga para o seu irmão, diga, cante hinos para o Senhor. Diga, considere as suas maravilhas. Agora diga para ele, também glorifique o seu santo nome. Diga, procure o seu poder, busque a sua face, traga a sua memória, as suas maravilhas. Aleluia, erguei um cântico novo, cantai um cântico novo, proclamai a sua glória às nações, em todos os povos e as suas maravilhas, pois o Senhor é magnífico, o Senhor é magnífico, o Senhor é magnífico, o Senhor é magnífico, Ele é digno de todo louvor. E Ele inspira, diga, Ele inspira, aleluia, mais o temor do que todos os deuses juntos. Aí diz assim, dedicai o Senhor e a sua glória, trazei a sua devida oferta aos seus atos, prostrai-vos diante do Senhor no seu esplendor e da sua santidade, tremei diante dEle, anunciai entre as nações o Senhor que é o Rei. Alegre-se os céus, exulte a terra, estronde o mar e tudo que nele contém. Verso 33, cante diante do Senhor, porque Ele vem. Sim, Ele vem julgar a terra, Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Ele diz, aleluia, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, Deus de São Luís, Deus de Lúcia, Deus de Flávia, oh Deus de Marcelo, Deus, coloque seu nome, desde para sempre. Aleluia. Precisamos ir para esse lugar. Em tempo de dificuldades, querido, precisamos intensificar as nossas orações. Não ficamos dormindo e fazendo de conta que nada está acontecendo. E se não está acontecendo, não é da nossa conta. Porque Deus quer desfazer coisas no reino do Espírito antes que ela se materialize. Hoje à noite. Antes que bombas no reino natural estourem, antes que situações inesperadas cheguem, Deus quer contar com o seu povo para desativá-las. Sabe, esse lugar de oração vai fortalecer você. Eu quero convocar os homens dessa igreja e quero dizer para vocês uma coisa, queridos. Eu não estou aqui expondo a vida do meu marido, mas por muitos anos meu marido era um homem que amava ler a palavra, amava ler os livros, mas ele tinha essa dificuldade de orar. Mas um dia ele tomou a decisão que ele não mais seria do mesmo jeito e que ele mudaria completamente a sua vida. E sabe de uma coisa, às vezes eu ligo para ele está lá em Imperatriz e ele fala, eu estou num momento de oração. Sabe, querido, você não tem ideia quando Deus quer fazer coisa através dos homens. Quando Deus quer fazer algo, Ele levanta um homem para ser forte nessa área. Nós temos visto uma geração de homens enfraquecidos, e quando o diabo quer destruir o que Deus está prestes a fazer, ele começa a matar os meninos,
Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, dando uma ordem. Talvez não aconteça fisicamente, mas ele tira a influência do homem. Mas homem, a sua influência está em você buscar a Deus. O seu governo está em você buscar a Deus. O seu sucesso está em você buscar a Deus. Tudo na sua vida depende de você buscar a Deus. E nós mulheres, nós somos aquelas decididas e determinadas a mergulhar mais profundo, a serem mulheres de Deus, mulheres do fogo, auxiliadoras, jovens, crianças, que vamos mergulhar, não importa a idade. Deus pode contar conosco para trazer o avivamento. O avivamento já chegou por meio de mim, por meio de um coração fervoroso, que não se conforma em ver os mesmos resultados, mas se levanta em Deus para gerar algo novo, e dizer: eu vou viver algo novo, eu vou ver algo novo, e começa na minha vida a partir de hoje. Eu não serei mais o mesmo, eu não terei mais a mesma atitude, eu não darei mais a Deus a mesma resposta. Precisamos deixar o inferno preocupado, antenado, porque vamos nos levantar em oração. Eu quero apenas ler algo para você aqui. Aleluia, que eu coloquei, escrevi algo. Eu tenho estudado sobre avivalistas, homens de Deus, e quero apenas dizer algumas coisas aqui. Oração não é apenas um recurso espiritual, mas uma necessidade vital. John Wesley disse: sempre que Deus deseja fazer algo, Ele convoca seu povo para orar. Ele também disse: eu preferia ensinar a um homem a orar do que 10 homens a pregar. Ele diz: Deus não faz nada a não ser em resposta em oração. George Miller, um grande homem, ele disse: um grande negócio que devo atender todos os dias é ter minha alma satisfeita no Senhor. Aleluia. Evan Orbit, um jovem inglês que se converteu aos 13 anos e aos 15 anos começou a orar por avivamento no país de Gales. Aos 26 anos ele teve uma ideia, uma inspiração de Deus. Ele ficou 3 dias orando e jejuando e saiu para pregar. Depois de orar e jejuar 3 dias. E deixa eu te falar o que aconteceu. Em 3 meses, o país de Gales foi varrido por um grande avivamento. Os bares se fecharam, as fábricas de vinho se fecharam, os clubes se fecharam, os prostíbulos se fecharam, porque um jovem se levantou para cooperar com Deus naquilo que ele queria fazer. Não se exclua do avivamento que Deus quer trazer. Muitas vezes nós pensamos: essa é a parte do pastor Cícero, eles estão ali na frente. Deus não salvou o pastor Cícero e a irmã Lúcia. E deixa eu dizer algo para você, vai ficando alegre aí, porque nós não vamos estar aqui para sempre. Como Deus nos levantou para estar um tempo aqui, Ele vai levantar outro casal. Mas sabe de uma coisa, queridos? O que eu vivo hoje foi gerado em oração. Nada do que você vai chegar amanhã, você vai chegar se você não decidir ir para uma plataforma de oração. Quero que você fique de pé agora. Mas fique de pé disposto, fervoroso para orar. Aleluia. Levante suas mãos.